No outro vídeo eu falei sobre como a gente pode reconhecer que a nossa criança está no controle. É importante a gente entender, primeiro, por que essa nossa criança, mesmo a gente estando já com uma idade avançada, ainda continua reverberando nas nossas atitudes, reverberando na nossa vida. Pegando aqui a linguagem dos traços de caráter, nós temos que entender que nós somos um resultado da nossa infância. Aquilo que nós, crianças, sentimos de muito pesado, aquilo que nós, criança, foi uma violência. E aqui eu abro um adendo que muitas vezes a violência e os abusos que nós, crianças, passamos são abusos psicológicos, são abusos, não necessariamente precisam ser físicos, embora muitos de nós, da nossa geração, teve abuso físico também. Mas aqueles que não tiveram abuso físico, tiveram abuso psicológico, e aqueles que não tiveram abuso psicológico nem físico, mas ainda assim foram privados de existirem, foram privados de falarem, foram privados de desejarem, foram privados de N formas. E essas privações, com esses abusos, com esses traumas, a criança se defende para poder continuar sobrevivendo. E essa defesa cria as couraças nos traços de caráter. Se essa infância foi muito difícil, muito penosa, com muita limitação, com muita dificuldade, aqui é importante ressaltar o seguinte, que essa dificuldade não tem muito a ver com aquilo que a mãe deu ou deixou de dar, aquilo que um pai deu ou deixou de dar. Porque tem muitos casos assim, não, mas a minha família não teve isso. A pergunta que você deve se fazer é o seguinte: como a sua criança se sentiu diante de um abraço que não ganhou, diante de um pai ausente que tinha que ser para trabalhar ou para viajar? Como a criança se sentiu muitas vezes tomando conta do irmão, de uma irmã? Como essa criança se sentiu no primeiro dia de escola e não teve ninguém lá? Como essa criança se sentia? Esse é o ponto. Quando a gente cresce, a gente fantasia, cria uma série de máscaras, para poder enfeitar essa infância. Mas o trabalho é voltar nessa criança como realmente ela se sentiu. E esse sentir, ela vai reverberando ao longo da vida. Muitas vezes as pessoas não sabem por que elas têm dificuldade de dizer um não. Muitas vezes elas não sabem por que elas têm dificuldade de tomar uma decisão. Muitas vezes elas não sabem por que elas têm dificuldade de ficar sozinha. E tudo isso é um resultado de quantas vezes você não pôde dar a sua opinião, de quantas vezes você não podia dizer nem que não queria comer determinada coisa, você tinha que engolir, mesmo que não gostasse. Então, essa sucessão de repetições que nós somos educados na nossa infância vai reverberar esse adulto cheio de trauma. Por isso que dentro do processo terapêutico, uma das principais ferramentas que eu utilizo é o resgate dessa criança. É um trabalho de ressignificação e de resgate. Mas para a gente resgatar essa criança, nós precisamos, primeiro, fortalecer o adulto. Você, adulto. Ressignificando a mãe boa, o pai bom, entendendo a função biológica, fisiológica, emocional que tem o pai e a mãe. Aquele pai e mãe saudáveis, que ninguém teve. Quando um cliente chega para mim dizendo que não teve conflito com o pai e com a mãe, é onde eu dou maior atenção. Porque quando nós temos a capacidade de mascarar ao ponto de não ver o problema, é porque o problema foi muito grave e muito sério.
Então, se você acha que você não teve problema nenhum, você é que mais tem problema. Porque aquele que sabe que tem problema, aquele que reconhece o que houve, já está mais elaborado, porque consegue acessar essas informações de uma forma menos doída. Mas aquele que mascarou e que não consegue nem conceber a ideia de que teve falta, ali tem uma dor profunda que precisa ser ressignificada. Então, a importância de acolher essa criança dentro do processo terapêutico vai fazer toda a diferença na sua vida, porque se essa criança ela é resgatada, ela é ressignificada, ela é acolhida, você como adulto vai ter a liberdade de dizer não, vai ter a liberdade de fazer suas escolhas, porque não tem mais aquele pesar do eu não posso. Então, aquele papel da boazinha, da cuidadora, da onde vem isso? Quando você era criança, você precisou ser boazinha, você precisou de cuidados para ser amada. E você aprendeu isso como uma coisa normal e desenvolve ao longo da vida sempre cuidando e fazendo e não olhando para você. E eu acho que está na hora de você parar com tudo, olhar para você e descobrir por que você faz essas coisas. E começar a tomar posse da sua vida no sentido de que agora a tua criança está acolhida, o teu adulto está saudável e agora sim você se sente empoderada para poder fazer novas escolhas. Escolher ser diferente da sua mãe, dos seus avós, dos seus antepassados. Por isso que dentro do processo terapêutico que eu faço, não é um trabalho paliativo, onde você vai se sentir bem hoje e depois volta novamente às suas dores. É um trabalho especialista, onde eu vou buscar a razão das suas dores e resignificando uma por uma, trazendo a criança, acolhendo a criança, restabelecendo o equilíbrio do yin e yang, né, que são as polaridades masculina e feminina através do pai bom e da mãe boa, que eu fiz um vídeo sobre isso. Vocês podem procurar que vai fazer sentido para você. E aí, a partir daí, você começa a se sentir fortalecida até para dizer um não, para pedir alguma coisa para alguém. Porque o rígido, por exemplo, o traço rígido não gosta de pedir nada para ninguém. Ele se acha autossuficiente e se ele pede alguma coisa para alguém, é como se ele se declarasse não ser bom o suficiente. Ao contrário da oral. A oral, ela acha que ela é uma pedinte, que ela tem que pedir tudo para todo mundo o tempo inteiro. Os dois extremos estão na dor. Então, nem ser tão autossuficiente, tão autoexigente como o rígido, mas também não ser um pedinte como oral. Porque os dois, nessas dores, estão na criança. Eu costumo dizer que todos os traços que estão na dor estão no modo criança. Porque é até os 5, 6 anos que nós desenvolvemos nosso traço de caráter. Então, a gente cria um mecanismo de defesa e a nossa mente, ela não consegue distinguir o tempo e o espaço. Se vem uma sensação que leva o mesmo sentimento e dor que ela teve na criança, ela vai reagir de uma forma inconsciente de um sistema de defesa como se estivesse lá. Ela não associa, não existe esse agora eu não preciso mais dessa defesa. Agora eu posso fazer novas escolhas. Agora eu não corro mais esse perigo. Por isso que é importante identificar, resignificar e levar ao modo adulto. Trazer para o modo adulto. Ok, então? Vamos deixar mais assunto para o próximo vídeo. Espero que tenha gostado. E se você quer saber sobre os traços de caráter que eu acabei de falar aqui, eu tenho uma playlist que fala como a sua mente moldou o seu corpo. É onde você vai entender todo o passo a passo de como nós criamos, como é que é construído os traços de caráter e muitas informações sobre todos os traços de caráter e as combinações dos traços. Espero que você goste. Um beijo no coração.